Graças a Deus por isso. Os irmãos que estão em casa acompanhando aí, se tiver tudo ok com a transmissão, avise. Tem alguns irmãos olhando e eles vão informar se está tudo ok. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, carta de Paulo aos irmãos de Filipo, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos do capítulo de número 10 ao 13. Eu ia pregar, ia voltar, né? Nós íamos voltar hoje para Pedro, que nós não acabamos ainda, mas eu estava dormindo e no sonho eu falava, o que eu prego, o que é que eu prego? E aí, no sonho, Deus falava comigo, prega isso daqui. Então nós vamos começar uns dias a falar um pouco sobre a vida cristã verdadeira, para que nós não sejamos enganados. Abriram a Bíblia? A palavra diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma noite nós viemos aqui, Senhor, louvar-te, aprender, bendizer o Senhor. Nós já te agradecemos porque já tens falado através dos louvores. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a estar aqui nessa noite. Os irmãos que estão no trabalho, os irmãos que estão em casa, aqueles que não podem vir à igreja, visita cada um deles, ajuda, Pai. Se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Se tem alguém triste, que o Senhor possa trazer alegria. Se tem alguém em depressão, em nome de Jesus, vai embora toda a depressão. Se tem alguém pensando em desistir, em abandonar a vida cristã, em nome de Jesus, anima essa pessoa nessa noite, mas nos ajuda a aprender a tua palavra, a viver uma vida cristã verdadeira no meio desta geração que nós temos vivido. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sente, meu irmão, fique à vontade. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta para você poder passear nos versículos. Nós lemos um texto que todo mundo sempre vai se lembrar do versículo de número 13. O número 13 decoramos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vivemos um tempo, se você olhar ao redor, onde o desânimo está dominando. Se formos sinceros conosco e com as pessoas à nossa volta, nós temos encontrado muitos cristãos desanimados, pensando em desistir, desanimado, triste, acorda já dizendo, por que acordei? Plena segunda-feira, cristãos estão dizendo, ai meu Deus, ainda é segunda-feira, que tristeza. E isso tem acontecido. Nós temos olhado em volta e visto uma reclamação. Nós temos se transformado em mestres em reclamar. Reclamamos quando faz calor, reclamamos quando faz frio, reclamamos se tem muita gente, reclamamos se tem pouca gente, reclamamos se alguém veio, reclamamos se alguém não veio, reclamamos de tudo, irmão. Somos quase doutores em reclamação, sabemos reclamar de tudo, mas temos que nessa noite abrir o coração para que o apóstolo está ensinando. O apóstolo Paulo traz um ensinamento aqui de grande valia para todo que quer ter uma vida cristã verdadeira. Nós temos vivido tempos, irmãos, que ser cristão não está fazendo mais diferença nenhuma. É por isso que quando você sai da igreja, alguém diz, lá só quer dinheiro. É por isso que quando sai da igreja, alguém diz, não vale a pena ir. Porque nós, muitas vezes, aqui dentro, temos um comportamento bonito. Aqui dentro, temos uma personalidade honrosa. Mas quando saímos daquela porta para fora, nós se esquecemos do que falamos aqui dentro. Nós se esquecemos do que Deus pediu para nós fazermos. E Paulo vai escrever 10 anos depois para uma igreja que ele ajudou a fundar. E ele está dizendo, obrigado, irmãos, por me ajudar. Obrigado por mandar essa oferta. Mas olha, eu não estou agradecendo por causa da oferta. E aí é onde ele começa a dizer, nesse momento Paulo está preso em Roma, aqui na Itália. Ele está preso, está escrevendo e ele vai dizer algo para os irmãos. Ele está preso e ele diz, olha,
alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E nós vivemos um tempo da tristeza. A OMS diz que a doença do tempo presente vai ser a depressão. Isso está nos jornais, isso está nos livros de medicina, que as pessoas vão entrar em depressão. E aí nós temos que olhar ao nosso redor e entender, se na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, o que está acontecendo com o mundo, está saindo da presença de Deus. E quando saímos da presença de Deus, o celular novo não resolve, a casa nova não resolve, o dinheiro do bolso não resolve. Mas quando você está perto de Deus, se não tem celular, você dá glória a Deus. Se não tem casa nova, você dá glória a Deus. Se não tem muitas vezes o que comer, você dá glória a Deus. O problema do mundo é a falta que estamos tendo de estar em comunhão com Deus. E não é falta de igreja, não é falta de igreja, não é falta de pregação, irmãos. Entre no YouTube agora. Quem vive na parte europeia, que é esse horário tem culto, tem um monte de live acontecendo, para tudo quanto é gosto, para quem gosta de sorrir, para quem gosta de chorar, tem todo quanto é gosto. No Brasil tem hora que você entra aí, que a gente vai dormir aqui, que é meia-noite, a gente vai dormir, o celular fica assim, ó, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Então não é falta de exposição da palavra, não é falta de tempos para adorar a Deus, mas é uma falta da presença de Deus. Quando nós estamos distante dele, entenda uma coisa, Deus está em todos os lugares, em todos os lugares a presença dele é real. Só que para eu e você estarmos na presença dele, não é o ambiente, mas é o posicionamento que eu tomo. Se eu me posicionar, eu posso estar em casa, ele está lá comigo. Se eu me posicionar, eu estou no trabalho, ele está lá comigo. Se eu não me posiciono, eu estou dentro da igreja, não sinto nada. Se eu não me posiciono, eu estou dentro do templo, ouvindo louvor, ouvindo pregação, e aquilo não me transforma. Mas quando eu abro o meu coração e vou até Cristo, eu sou transformado. E Paulo, escrevendo aos irmãos, ele vai trazer para nós algo que nós temos que pensar um pouco, meditar um pouco. Ele vai dizer aos irmãos, olha, eu não estou agradecendo pelas ofertas, porque eu aprendi a estar contente, a estar satisfeito com o que tenho. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos essa noite, sabe o que gera insatisfação? É descontentamento. Você vai reclamar do seu marido porque você está descontente com ele. Você vai reclamar do seu filho porque você está descontente com ele. Você vai reclamar do seu trabalho porque você está descontente com ele. Você vai reclamar até mesmo de Deus porque você está descontente com Deus. Mas Paulo vai nos trazer uma coisa dizendo, eu aprendi. E quando você vai à palavra aprender, o que significa aprender? A primeira coisa que nós temos que se lembrar é que eu não sabia. E quantos cristãos não sabem viver uma vida cristã? Acham que uma vida cristã é um microfone na mão? Acham que uma vida cristã é um terno e uma gravata? Quantas pessoas desprezam outras porque não estão de terno e não estão de gravata? Quantas pessoas são desprezadas porque não usam saia, usam uma calça? Quantas pessoas são desprezadas porque não sabem falar? A vida cristã se resume muitas vezes a um espetáculo, a um momento de loucura que você nem sabe o que está fazendo. A vida cristã muitas vezes se resume a carregar uma aparência cristã. Mas perceba que ao longo do tempo nós temos se negado a aprender. Ao longo dos tempos nós temos se negado a aprender. E se você vai numa escola para aprender, existe um processo. Passei 40 anos no mundo, pecando, fazendo tudo de errado. Cheguei na igreja, irmãos, não pensa que amanhã está tudo resolvido, não. Perdoado está. Salvação tem. Só que aqui na terra vai ter um processo que você vai ter que passar. Aqui na terra você vai ter que entender que você feriu muita gente, que você enganou, que você roubou, que você matou, que você desprezou. Então, a partir de agora eu estou salvo, mas eu vivo no mundo, em sociedade. O que eu tenho que fazer?
começar a mostrar para as pessoas que eu sou um sal. E Paulo diz: eu aprendi. E para aprender eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, tem que dedicar tempo. Você nunca vai aprender se não dedicar tempo. Porque muitos de nós não somos cristãos como deveríamos ser, porque não dedicamos tempo. Temos 1 hora por semana, temos 2 horas por semana na igreja. Não tem como ser crente 2 horas de culto. Não tem como ser cristão sem ler a tua Bíblia em casa. Não tem como ser cristão dependendo da oração só do pastor. Não tem como ser cristão se para você estar bem alguém tem que orar por você. Entenda uma coisa: o Senhor te ouve, Ele te escuta. Glória a Jesus. Mas o vício do mundo, da religiosidade, eu tenho que procurar a irmã tal, eu tenho que vir um pastor com a mão na minha cabeça. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, Cristo morreu na cruz. Se o pastor não chegar, Deus está lá. Se a irmã não chegar, Deus está lá. Temos que aprender a ser crente, mas para aprender eu tenho que dedicar tempo. Nós não aprendemos porque muitas vezes estamos na igreja com o celular ligado. Não aprendemos porque quando estamos na presença de Deus estamos lendo o WhatsApp. Quantos de nós vamos orar com o celular na mão, e quando dobra o joelho que fala Senhor, o celular faz blá, 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 blá. Aí você pega e olha e começa a responder mensagem, aí não está mais orando, está falando com as pessoas. Quantos de nós não dedicamos um tempo para Deus? Para aprender tem que dedicar tempo. Tem que parar tudo. Fique numa escola conversando e o professor falando. Eu na faculdade aprendi uma coisa: eu nunca precisei quebrar a cabeça para estudar. Em toda a minha vida, na hora que o professor está falando, eu ficava em silêncio absoluto. Os meus amigos queriam falar, agora não. Agora não. Porque o professor, irmãos, a prova vai ter aprofundamento, mas ele vai te mostrar todos os caminhos a seguir. E muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, que é o lugar de aprender, que é o lugar de ouvir, mas não queremos aprender, queremos levantar a mão, queremos pular. E ninguém, escuta uma coisa, ninguém aprende pulando, ninguém aprende chorando, ninguém aprende gritando. Para aprender é preciso ter um momento de razão, é preciso parar e dizer: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu preciso mudar quem eu sou. Então dedique tempo lendo a Bíblia, dedique tempo na oração. Pastor, mas como é que ora? Dobra o seu joelho e converse com Deus como você conversa com qualquer pessoa. Alguns vão dizer que você tem que ter uma eloquência, um falar difícil, ó eterno, soberano, Rei dos reis, exaltado. Meu irmão, Jesus disse: quando você for orar, diga assim: Pai nosso. É relacionamento familiar. Você já viu um pai dizer para o filho: não quero te ouvir? Quantos de nós choramos pelos nossos filhos? Não importa se está certo ou se está errado, é meu filho. E aí Jesus diz: quando você for orar, não fica com essa frescuraiada toda não. Não, eu preciso pôr um terno, preciso falar com a voz impostada. Criamos vícios religiosos, criamos vícios que muitas vezes não é crente, mas só porque pula os outros querem considerar. Temos que abrir o coração nessa noite e dizer: eu preciso aprender. Paulo não sabia, escute uma coisa, Paulo disse para os irmãos: eu não sabia, mas eu aprendi a estar contente com o que tenho. Quantos de nós estamos aqui insatisfeitos com a vida que nós temos? E ela é resultado do que eu estou aprendendo. Escute uma coisa, as minhas atitudes são resultados. Se eu falo mentira é porque eu não aprendi a verdade. Se eu engano é porque eu não aprendi a sinceridade. Mas Deus nos está falando hoje: aprenda a ser um cristão verdadeiro. Aprenda a dedicar um tempo para o Senhor, meu irmão. Nós temos tempo para tudo. Alguém criou aqui na Itália 2 horas de almoço, não é isso? Aqui tem lugar que fica fechado 2 horas. É uma trabalho. Quem não mora na Itália não sabe. Perdeu meio-dia, meu Deus do céu, só 3h30 que vai abrir. Mas gente, você almoça em 10 minutos. Não, mas depois do almoço tem que descansar, porque a comida tem que... Mas por que? Entenda o que eu estou falando. Por que tem que descansar?
para que a vitamina da alimentação comece a fazer efeito, e ela vai distribuindo no seu corpo. Quando acaba a hora de almoço, a sua força está revigorada, o seu ânimo está revigorado. E nós muitas vezes, irmãos, você tem que ser sincero com você. Quanto tempo por dia você passa com Deus? Quanto tempo do seu dia é de Deus? Pastor, eu não tenho tempo para Deus. Desculpa aí, mas eu tenho que trabalhar, tenho criança para comer. Meu irmão, tudo isso nós sabemos. Só que nós temos tempo para responder coisas que não valem a pena no WhatsApp. Nós temos tempo para ver vídeos que não valem a pena no Facebook. Nós temos tempo para fazer tantas coisas. Entenda, enquanto Deus não for uma prioridade, você não aprende. Porque você vai ter que parar tudo, e dizer: eu preciso aprender. Outra coisa que tem que ter no ensino: disciplina. Eu vou estudar o curso da faculdade e eu só vou ter contato com a matéria lá na faculdade. Não vai dar certo. Você vai ser um desses profissionais que estão por aí. Constrói ponte, engenheiro cai. Faz um desenho, né, João? Tem que refazer tudo de novo. Encontra engenheiros por aí, irmãos, que dá até dor de cabeça quando ele fala que é engenheiro. Pega um administrador de empresa que não sabe nem o que é balanço, ativo, passivo, não sabe controlar nada. Pega o dinheiro, gasta, faz se endivida, mas são formados. E nós somos cristãos. E a pergunta é: onde você já viu um professor de matemática não saber matemática? Onde você já viu um professor de italiano, de português não saber a língua? Nós estávamos aqui ontem e eu falava assim que eu admiro os irmãos, porque isso aqui foi feito ontem, e puxa fio, e vai fio, e vai fio, e eu falei: olha que lindo, porque tem hora que parece que vai ficar tudo errado, um monte de fio assim, aí vem, se emenda, um vem para cá, outro vem para cá, é um eletricista que está fazendo. Agora a pergunta é: eu sou cristão, mas se perguntar para você o que é ser cristão, qual é a resposta? É ir na igreja. Ah não, ser cristão é você usar terno e gravata. Ser cristão não é isso. Ser cristão é você ter uma aparência tal, espiritual, que ela reflete dentro do seu comportamento, e quem te conhecer fala: você se parece com Jesus. Aleluia. Só que nós queremos se parecer com Jesus? Os nossos jovens hoje querem parecer, sei lá, tanta coisa. Basta ver as roupas que os jovens nossos estão usando, basta ver as unhas que eles fazem, basta ver os cabelos, basta olhar os Facebook. Ou não é assim? Queremos se expor, mas gente, não se expõe não, se guarda para o marido. Eu quero saber de marido. Nós estamos vivendo um tempo que não temos mais disciplina. Não se aprende sem disciplina. Quem aqui já estudou sabe, tem que ter disciplina. É hora de ler, eu tenho que ler. É hora de estudar, eu preciso estudar. Você tem tido disciplina na oração? Na leitura bíblica? Irmãos, percebam uma coisa, e aqui eu quero que você seja sincero, porque nós podemos viver aqui de relapsos de Espírito Santo. Hoje eu estou aqui, ó. Se eu não aprendi, quando eu sair eu esqueço do que eu vivi aqui. Quantos de nós na escola já falamos: olha, eu vi o que o professor falou, mas eu me esqueci. Diz um professor meu: quem esqueceu é porque não aprendeu. Quem aqui já errou o caminho porque quis? Pegou o carro e falou: vou errar o caminho. Nem se você quiser errar querendo, você erra direito. Só se erra o caminho quando não sabe. Então nessa noite, veja se você tem disciplina. Mas sabe qual é o nosso problema? Não reconhecemos que estamos errados. Só vai aprender quem reconhecer que não sabe.
É por isso que tem um monte de igreja aberta e um monte de cristão falando mal de cristão, um monte de pastor falando mal de pastor, um monte de cristão na boate, um monte de cristão no bar bebendo cachaça, um monte de cristão dentro dos prostíbulos de prostituição, um monte de pastor que sai do culto e vai sair com prostituta. Por isso que está cheio. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos que estamos errados. Enquanto você não reconhece o seu erro, você não muda. Enquanto você não reconhece, você não fala, eu estou errado. Porque, irmãos, ele só vai ensinar quem quer aprender. Não pense que Jesus é que nem o diabo, hein? O diabo, você dá um vacilo, a Bíblia diz que ele invade sua casa e traz mais 7. Quantas pessoas deram uma brechinha aqui, ó, o diabo vem, ó, depois que você fala errei, ele destrói tudo. Ou não é assim? Destrói. Irmãos, entenda uma coisa, para uma vida acabar, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Para você fazer uma coisa nesse mundo, eu sempre brinco com meu filho e falo, olha, tem brincadeira que nós não fazemos. Porque de repente está na escola brincando com um pedaço de pau, se fura um olho de um, tem como fazer? Desculpa, adianta? Não adianta. Ai, desculpa, foi sem querer, são crianças. Tá bom, mas tem uma pessoa com o olho furado. Entenda isso nessa noite, reconheça que você precisa mudar, é caráter, é posicionamento, é direção, porque senão você não vai aprender. E nós vivemos um tempo que nós queremos às vezes, irmão, sabe o que nós queremos às vezes? Fingir. Vamos fingir que está tudo bem? Aí você olha, irmão, nosso Brasil, olha esse Brasil nosso. Quem lê jornal brasileiro, eu leio todo dia o jornal brasileiro, só tinha imagem de Exu Caveira, Pomba Gira no jornal, porque teve um desfile que era em homenagem e foi campeão do carnaval brasileiro, e na frente era Exu, Pomba Gira sambando e crente assistindo. Entenda, você pode até estar brincando, mas existe uma guerra espiritual, e Deus quer que você saia dessa frieza, mas só se aprender. Só saímos disso quando reconhecemos. Eu não sei mesmo, eu não sei. E olha que ele diz, quando fala com o Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sem tacar na cara. Ele não é que nem eu e você, que faz um bem para alguém, a pessoa não corresponde como nós queríamos, e nós falamos, não sei nem porque ajudei. Não é assim que a gente faz? A Bíblia diz que o que Deus dá, ele não se arrepende. O dom de Deus é sem arrependimento. Ele tem muito, não falta. Então não pense que Deus vai ficar triste se você não aceitar. Ah, eu peguei o que Deus me deu, agora eu vou embora. Pode ir, irmão. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Só que se eu e você não reconhecer, nós nunca vamos mudar. Nós vamos viver uma vida cristã sempre fraco, sempre errando na mesma coisa, sempre errando no mesmo lugar, sempre falando as mesmas coisas, sempre dizendo as mesmas palavras, sempre voltando. Pastor, o que é que eu faço? Dedique tempo, comece a ter disciplina, reconheça que não sabe. Como se aprende a dirigir? Todo mundo que fez a carteira de motorista sabe, você sai com ela na mão, mas você não sabe dirigir direito. É ou não é? O que precisa para que aquele documento fique realmente válido? Todo mundo que tirou a carteira sabe que quando chega no lugar você não quer falar para ninguém. Por quê? Porque se de repente alguém falar, pega o meu carro e vai ali, irmãos, até pegar o jeito da embreagem, todo mundo sabe como funciona, mas existe uma coisa que depois passa o tempo, você não olha a marcha, você não vê se seu pé está no meio, se é no lado, você nem olha que ele está dirigindo, você entra no carro e sai como se estivesse andando, porque existe o que a gente chama de prática. Pegar a teoria bíblica e não praticar, não muda nada. Saber que mentira é filha, quem mente é filho do cão, e não praticar, não muda nada. Porque cada um de nós que está aqui, quem está em casa, quem não é crente, conhece versículo bíblico. Vai no lugar, faz uma coisa errada, que alguém vai citar para você um versículo. Mas a Bíblia não diz que quem é crente não faz isso? Ou não é assim?
Não muda nada se não praticar. Irmãos, a vida cristã não se resume em vir aqui estudar a Bíblia, ficar decorando. Não, porque tem gente que quer decorar versículo. Não decore não. Pegue Mateus 7,12, decore e pratique. Acabou todos os seus problemas na vida. Tudo que você quiser que os homens vos façam, faça você primeiro. Pronto, acabou. Se você decorar esse versículo e praticar ele, acho que você não precisa nem saber mais tanto da Bíblia. Entenda o que eu estou falando. É para ensinar ou para não estudar? Entenda o que eu estou falando. A preocupação de se aparecer muitas vezes nos impede de entender isso. É preciso ter prática. Prática. E repetição também. Veio pregar uma vez, não pregou direito, irmãos? Prega de novo. Foi cantar, não cantou bem, falou: olha, eu não cantei bem não, vou ter que ensaiar mais. Não desiste não. O que a gente faz? Vim pregar, alguém riu, eu paro de pregar. Mas quem é você? Vim cantar, não cantei bem, alguém riu, parei de cantar. Não é assim que funciona. Repete. Mas repete diante de Deus. Repete com humildade de coração. Repete para honrar a Deus. E Deus vai te usar. O problema é que nós ficamos assim, irmãos. Não vai dar, não vai dar, não vai Deus, não vai dor. Se você fizer essas coisas, você vai ter experiências com Deus. E Paulo diz: olha, irmãos, eu não sabia mesmo não. Eu não sabia, mas eu aprendi. E como Paulo aprendeu? Quero que você abra sua Bíblia comigo aí, vamos ler? 2 Coríntios capítulo 11. Quero ler com os irmãos do versículo 24 ao 27. Abra aí sua Bíblia. É como eu falei, irmãos, ficar sentado lendo Bíblia é fácil, mas a forma de aprender é praticando, é vivendo. Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Veja o que Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 27. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, que seria 39, daria 195 chicotada. 195 chicotada. Oh, que delícia, né? Recebi 3 vezes, eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Perceba que não tem um homem aqui falando de coisas que ele não viveu. É um homem que sofreu, mas sofreu diante de Deus, irmãos. E o desânimo hoje nosso é porque ficamos longe de Cristo. E longe de Cristo tudo vai dar errado, irmãos. Longe dele tudo vai ser motivo de tristeza. Longe dele tudo vai ser motivo de parar. Mas aqui nós temos um homem que aprendeu a estar contente com o que tinha. Você agradeceu hoje pela roupa que colocou no corpo? Você acordou hoje e disse assim: obrigado porque eu estou em cima de uma cama? Você foi tomar hoje, escovar seu dente e falou: obrigado por essa escova de dente, obrigado por essa pasta de dente. Você fez isso hoje, irmãos? Ou você acordou reclamando? Esse homem tinha razões para reclamar, mas ele aprendeu a estar contente com tudo que ele tinha. E o cristianismo hoje sofre por falta de contentamento com o que temos, porque não acreditamos muitas vezes que existe um céu, então vamos fazer de tudo para viver aqui. Entenda isso. Biblicamente e na história da igreja, todos os que querem ser felizes na terra não conseguem viver uma vida cristã feliz.
Todos que entenderam o que é o céu, viveram aqui, mas sempre com simplicidade, sempre com humildade, sempre sabendo que tem dia bom e tem dia ruim, sempre entendendo que Deus está no controle da minha vida. Se eu não entendo isso, eu vou fazer de tudo para controlar a minha vida, e começo a fazer tudo errado. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 4, volta um pouquinho. Versículo de número 16 e o 17. Perceba o que Paulo disse naquele momento, e veja o que ele tinha de pensamento sobre a vida. Por isso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha como ele considerava as lutas, sabe as suas lutas e as minhas? Olha o que Paulo pensava das dele. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê. Porque as coisas que se vê, elas são temporais, mas as que se não vê, elas são eternas. Paulo tinha uma visão na eternidade. Irmãos, entenda uma coisa: se eu e você ficar com os olhos aqui, nós vamos desistir, porque tudo aqui tem um prazo de validade. Você quer muito um carro, por exemplo, depois que você conquistou aquele carro, acabou. Você quer muito uma viagem, depois que fez a viagem, acabou. E a humanidade está vivendo atrás de momentos. É por isso que quem usa uma droga vai querer usar duas. É por isso que quem faz uma coisa errada quer fazer outra, porque o que satisfaz é aquilo momentâneo. Mas quem encontra Jesus tem paz eterna, tem felicidade eterna, e não importa o que está acontecendo ao redor, ele continua feliz. Ele continua dizendo: essa leve e essa momentânea tribulação não é para se comparar com aquilo que está me esperando. Mas é preciso fazer o que ele fez. É preciso não olhar para as coisas daqui. É preciso olhar um pouco para o céu. Irmãos, e vivemos um tempo de tanta coisa sendo feita de forma errada. Ignoramos o que Deus fala. Ignoramos os conselhos do Senhor. Mas eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, abra o seu coração para você aprender hoje. Nós precisamos aprendermos. Veja o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Como Paulo conseguia ter essa consciência? Como Paulo teve essa consciência que o céu é mais importante do que a terra? Como ele conseguiu estar satisfeito com o que ele tinha? Quando nós lemos o versículo 21 de Filipenses, do capítulo 1, diz assim: porque para mim, escute isso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você tem esse, irmãos, olha só, irmãos, nós estamos falando aqui para aprender a ser um cristão. O que é ser cristão, irmãos? O que é ser cristão? É estar aqui, é ser pastor. O que é ser cristão? Olha o entendimento que Paulo tinha. Para mim, essa vida é Cristo. Aleluia. Eu vou aparecer com Ele em todas as esferas. Aonde eu entrar, Cristo entra. Aonde eu chegar, Cristo chega. O que eu falar, Cristo fala. Eu vou representar Cristo. Aleluia. E nós muitas vezes estamos envolvidos em coisas que Cristo não estaria. É por isso que temos medo da morte. Pega quem não tem Cristo, tem medo de morrer. Mas quem tem Cristo sabe: a minha vida está nas mãos dele. Se eu morrer, eu vou para o céu. Eu creio nisso. E quando você vai no versículo de número 29,
Paulo entendia que cristianismo não é aquelas coisas de não tem luta, é tudo bem. Ai, aqui, irmãos, você nasceu nessa terra, você é um ser humano. E olha o que ele vai dizer: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo entendia, você vai ser desprezado em alguns momentos porque é crente? Vai ser. Alguém vai tirar vantagem de você porque você é cristão? Vai terá. Vão querer te enganar? Vão querer te enganar. Mas Deus nos deu esse privilégio de se parecer com Ele. O problema é que nós não queremos mais se parecer com Cristo. Nós queremos vitória sem ter luta, não é isso, é verdade? Queremos vencer sem treinar. Tudo na vida tem que ter treino. E dizem que o treino ele tem que ser muito mais pesado do que a realidade. Quem vai lutar, por exemplo, tem que treinar para forte. Treina, pega um cara 10 vezes mais forte que você para treinar. Quando chegar na hora, você vai estar mais preparado. Agora nós como cristãos, as lutas vão vindo, as batalhas, em vez de se animar e falar, isso aqui é porque tem vitória grande chegando. Você pega aqui time de futebol, por exemplo, para você entender o que é uma luta, como nós temos que ver. Pega a Juventus aqui e vai jogar com a Juventus lá de São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe. Aí a Juventus ganhou de 30-0. Alguém vai dar valor? Até eu. O pessoal da Juventus de São Paulo não é profissional. Eles trabalham o dia inteiro, vai jogar. Esses daí ficam o dia inteiro descansando. Só tem valor a vitória quando a luta é real. E nós temos um que luta por nós, é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, hoje, para de ficar se reclamando, para de ficar olhando para trás, para de ficar se lastimando. Levanta a cabeça e diga: eu tenho Deus que cuida de mim, eu tenho um Cristo que me ajuda, e vai para cima. Faz como Davi. Tu vens aí com a tua espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Senhores. O problema é que muitas vezes não estamos aprendendo a ser cristão, estamos aprendendo a ser religioso. Aí o religioso, ele acha que o que ele faz, traz para ele alguma coisa de Deus. Se eu não for no culto, se eu não der uma rodopiada, se eu não gritar, se eu não Meu irmão, em nome de Jesus, o que faz você ter vitória é você se entregar completamente a Deus. E é o que Paulo fez. O viver para mim é Cristo. Temos aprendido a ser isso? Temos aprendido a ter essa vida com Cristo? Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler um texto. Porque Paulo diz que ele está aprendendo a ter abundância e escassez. Provérbios, capítulo de número 30. Quero ler com os irmãos do versículo 7 ao 9. Provérbios de Salomão, capítulo de número 30. Nós sabemos que a riqueza, irmãos, ela nos cega, não é isso? O cego não vê problema em nada. O rico, né? O rico não vê problema em nada. Eu posso. A pobreza deixa a gente reclamando. Só que existe um equilíbrio. E quando você aprende isso, você trabalha de forma certa. E esse texto que nós vamos ler, veja o que vai dizer Agur. Acharam aí? Capítulo de número 30, versículo 7, 8 e 9. 2 coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo de número 9. Para que porventura de fato te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e lance mão do nome de Deus.
Olha o pedido desse homem: Senhor, eu quero te pedir duas coisas. Eu não quero nem ser pobre e eu também não quero ser rico. Primeiro, porque se eu for rico, eu vou dizer, não preciso de Deus. Quem é Deus para dizer o que eu não posso fazer? Quem é Deus para dizer o que eu tenho que fazer? Olha o meu saldo bancário, mas eu também não quero ser pobre, para que eu não fique desonrando o teu nome, reclamando. Quem aprende faz oração inteligente. Quem aprende faz pedidos inteligentes. Quem aprende sabe que nós temos que ter o pão de cada dia. Só que para a vida cristã atual, o pão de cada dia não serve mais. Se você é um crente que quer fazer sucesso, cuidado, você pode passar por cima da palavra de Deus. Mas se você for um crente que está aprendendo, você vai achar o equilíbrio. Se eu ganhei 10, não posso gastar 20. Quantos irmãos cristãos estão cheios de dívida? Porque o vizinho trocou de carro, ele tinha que trocar de carro também. Porque o irmão da igreja chegou com uma roupa nova, ele tinha que ter uma roupa nova também. Vivemos uma guerra, irmãos. E isso vai trazendo, sabe o que? Desânimo. Não estamos aprendendo. E por isso vamos ficando triste. E o diabo vai vir quando você estiver bem triste. E vai aprontar uma com você para te destruir. Mas Cristo é aquele que está dizendo para mim e para você hoje: aprenda a ser um cristão. Se você aprender, até a sua oração vai ser mudada. Glória a Jesus. Quando nós vamos em João 16:33, existe um texto que Jesus deixou registrado. Eu vou ser cristão agora, não vou ter problema. Mentira, vai ter. Todo cristão, enquanto estiver nesse mundo, vai ter lutas, perseguições. Vai ter que em alguns momentos sair correndo para não pecar. Vai ter que em muitos momentos dobrar o joelho e falar: eu não estou aguentando mais, Senhor, me ajuda. Jesus vai dizer, está aqui: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O objetivo dele falar é para deixar você com paz. Paz não é ausência de guerra, mas paz é uma certeza que Deus está no controle de tudo. Glória a Jesus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Glória a Jesus. Por que você está longe de Deus, se Ele já venceu o mundo por você? Precisamos nessa noite entender isso. Precisamos nessa noite vir para perto de Cristo Jesus. Precisamos nessa noite aprender a ser cristãos como devemos. Se nós vamos na parte do Atos dos Apóstolos, abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, você vai encontrar ali dos versículos 19 ao 21, Paulo sendo apedrejado para desistir de pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Aleluia. Ele é apedrejado, as pessoas pensam que ele está morto. Levam ele, dão uma ajudada, no outro dia ele se levanta e fala: eu preciso voltar. E alguém fala: mas estão querendo te matar? Não, estão querendo me parar, porque morto eu já estou, porque eu já estou vivo com Cristo e morto para o mundo. Aquilo que o diabo está fazendo não é para te matar, porque você já morreu para o mundo. Aquilo que ele está fazendo é para você parar. Mas em nome de Jesus hoje, não pare. Entenda aqui, ele não parou. Se você vai em Atos 16, 22 e 23, que foi quando começou a igreja de Filipe, Paulo e Silas estão pregando, expulsando demônios, e aí por aquela causa eles são espancados. Mas o objetivo do diabo não era matá-los, era calar a voz daqueles que pregavam, daqueles que cantavam. Mas lá na cadeia, todos nós gostamos do texto, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Entenda uma coisa: não pare de adorar a Deus, não importa a acusação, não importa o sofrimento, continue dizendo: Ele é santo, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele está comigo, e adore o seu nome. Glória a Jesus.
Se o diabo está tentando nos calar, ele não vai conseguir. Ah, mas não vai ter mais dinheiro, não importa, tem a presença dele. Não, mas não vai ter documento, não importa, tem a presença dele. Não vai ter, não vai ter. É impossível não ter alguma coisa quando ele está presente, porque ele supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Mas o diabo quer que você não creia nisso. O diabo quer que você desista hoje. Se você desistir, ele fala: aqui eu consegui. Mas é hora nessa noite de falar: não importa o que está acontecendo, ele continua sendo meu Deus. Não importa o que está faltando, eu continuo dizendo: tu és Senhor, tu és Senhor. Eu vou continuar cantando: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo que há em mim e eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, e o teu amigo me tornei. Ah, pastor, mas está tudo dando errado. Não importa, o céu já deu certo. O mundo vai dar errado, mas o céu já deu certo. Nós temos que parar de viver uma vida triste por causa do sofrimento dessa terra. Aprendamos nessa noite a estar como Paulo, irmãos. Eu sei estar contente com tudo. Sei ter muito, hein? Quando o bolso está cheio, eu não me soberbeço. Quando o bolso está cheio, eu sou equilibrado. Eu ajudo o meu irmão. Quando o bolso está vazio, eu continuo sabendo me comportar. Eu tenho um sorriso no rosto, eu tenho uma alegria no coração, porque eu sei que é um momento. Glória a Deus. Eu sei estar numa mesa comendo muito, mas eu também sei estar em casa orando para a comida chegar. Aleluia. Será que nós temos vontade de aprender nessa noite com esse ensinamento? Será que nós queremos mesmo ser cristãos verdadeiros, irmãos? Eu quero que você seja realista. Faça um giro na cristandade do mundo de hoje. Faça um giro nos cristãos de hoje. Não adianta se iludir. Deus quer uma vida abundante. E vida abundante não é só aqui. Vida abundante é em casa. Vida abundante é no trabalho, é no caminho. E esse homem aprendeu. Se eu e você, vamos em Atos 12. A Bíblia vai dizer, o texto famoso: Tiago é morto, Pedro está preso, e Pedro está desesperado. Pedro está preso, e Pedro não para de gritar e de chorar. Pedro está preso, e ele está questionando Deus. Pedro está preso e está reclamando da vida que ele escolheu. Mentira. Mentira. É mentira. Cadê esse cristianismo? Cadê esta vida cristã? Ele está preso. Tiago foi morto. Ele é o próximo. Mas diz o texto que ele está dormindo. Aleluia. Eu não sei, irmão, se você entende isso hoje, mas Deus tira a depressão. Glória a Jesus. Esse remédio pode ser tirado da sua vida, Glória a Deus. mas é preciso descansar no Criador. É preciso aprender que a vida aqui é passageira. Existe um céu te esperando. Aleluia. Quantos de nós estamos em salas de psiquiatra? Quantos de nós estamos sem dormir? Não estamos aprendendo o que é ser cristão. Estamos aprendendo o que é ser religioso. E cada igreja está fazendo algo para atrair pessoas para ela. Eu quero que você seja da minha igreja, porque aqui tem Deus. Eu quero que você seja da minha. Eu quero que você seja do meu ensinamento, da minha linha teológica. Meu irmão, seja de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós precisamos aprender hoje. Eu não quero ir embora como eu entrei aqui, não. Eu quero ir embora diferente. Eu quero deitar na cama e falar: eu vou dormir, porque quem cuida de mim está vendo tudo. Quando você vai no Salmo 3, o salmista vai dizer: eu me deito,
e deitar, todo mundo deita. Só que ele diz aqui: eu me deito e eu durmo. E não é porque eu sou bom, porque eu tenho, não. É porque o Senhor, Aleluia. é porque o Senhor, Glória a Jesus. Ele me sustenta. Aleluia. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus nessa noite, vamos se alegrar. Glória a Deus. Vamos se alegrar, pastor, mas está faltando alguma coisa. Vamos se alegrar. Aleluia. Glória a Deus. É noite de aprender a ser crente. Amém, Jesus. É noite de sair da farra gospel e entrar no cristianismo real. Aleluia. Ele muda, irmãos, ele transforma caráter, ele transforma o coração. Não adianta ficar brigando com ninguém, não. Ora a Deus e fala a verdade. Deixa que ele trabalha. E Paulo vai dizer aqui, para terminar nessa noite, volte lá em Filipenses capítulo 4. Glória a Jesus, meus irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Paulo vai dizer que, estando feliz com tudo, estando feliz com fome, estando feliz com abundância, com escassez, como é bom aprender a ser crente. Aleluia. Ele diz: eu posso todas as coisas. Glória a Jesus. Eu posso todas as coisas, Bendito é o Senhor. porque eu sou bom. Aleluia. Eu posso todas as coisas porque eu jejuei a semana toda. Eu posso tudo porque eu sou o cara. Mentira. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso tudo em Cristo. Você sozinho não vai conseguir, você sozinha não vai conseguir. Mas se você estiver em Cristo, se prepara, que você vai passar no deserto dando glória a Deus, que você vai passar na fome dando glória a Deus, que você vai passar no vale dando glória a Deus. Mas tem aí neste vale, tem montanha, e você vai subir. Tem neste choro alegria. Bendito é o Só que o diabo está dizendo para nós, e nós estamos caindo na dele. Irmãos, a gente só quer orar por dor de cabeça, mas ele ainda cura câncer. Aleluia. A gente só quer que Deus traga os bonzinhos para a igreja, os engomadinhos, os que foram criados no tapete de casa sem ter problema. Não, Deus tira da droga, Deus tira da prostituição, Deus tira do vício, Deus tira. Deus, Senhor. Aleluia. Só que nós não estamos mais crendo, porque não estamos mais querendo aprender a ser um cristão. Queremos ter uma igreja às vezes para vir, queremos às vezes um pastor só para falar, mas tenha Cristo para viver hoje. Escolha Cristo para você viver Ele hoje. Irmãos, eu queria que você fosse embora daqui dizendo: eu vou vencer, capeta, em nome de Jesus. Aleluia. Você quer mesmo o que você está pedindo hoje? Você quer mesmo o que você está pedindo hoje? Então começa a fazer o que é preciso. Começa a ter um tempo com Deus, começa a ter disciplina com Deus, começa a ter consagração, começa a ter leitura bíblica, começa a dizer não para o cão, começa a ouvir mais o Senhor. Glória a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 13, capítulo de número 5, Hebreus capítulo de número 13. Glória a Deus, meus. Aproveite que o Espírito Santo é conosco nessa noite. Aproveite, porque o Espírito Santo está conosco nessa noite. Glória a Jesus. Bendito. Ele vai dizer: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, Aleluia. nem te desampararei. Glória a Jesus. O diabo quer que você pare? Não para não. O diabo está dizendo que não tem solução? Não acredita não. Aleluia. O diabo está dizendo que não vai dar certo com você? Não acredita não. Mas por quê? Porque ele é o pai da mentira. Entenda uma coisa comigo, por favor. Isso aqui é lógica,
É lógica. O diabo é o pai da mentira. Tudo que ele fala é... Se ele diz que você não vai ter futuro, você vai ter. Se ele diz que Deus não vai te usar, é mentira, Deus vai te usar. Se ele diz que Deus não vai transformar a sua vida, é mentira, Deus vai transformar. O problema é que nós estamos um pouco distante do que Cristo quer. Mas em nome de Jesus hoje, aprenda. Abra o seu coração hoje e diga: eu quero aprender. Só que aprender tem um processo a seguir. Não seja negligente. Eu quero aprender, mas eu não vou ir na escola. Eu quero aprender, mas eu não vou dedicar tempo. Dedique tempo. No começo, às vezes parece ser impossível. Só quem estudou aqui, estuda, sabe. Tem hora que parece que não vai entrar na cabeça. Ou não é assim? Você fala: meu Deus, não dá para mim não. Só que depois que entra na cabeça, não sai mais. Aí alguém vai falar para você assim: resolve isso aqui para mim. Aí você vai fazer. Como você fez rápido, é tão difícil que nem matemática, irmãos. Que coisa fácil é matemática. Mas tem irmão que acha um absurdo porque não aprendeu direito. Ser cristão vai ser difícil para quem não aprender direito. Mas quem abrir o coração nessa noite e quiser aprender, se prepara para viver mais feliz. Se prepara para viver mais grato a Deus e confiante que Ele pode transformar. Vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Obrigado por essa noite, obrigado por ficar aqui conosco. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê, e nós cremos nessa noite na vitória, na libertação, na conversão, na reformulação do projeto, na restauração do casamento, na restauração da família. Em nome de Jesus, nos leve em paz, nos guarda, é o que eu peço, e eu também te agradeço, em nome de Jesus, meu Deus, amém. Levante sua mão comigo, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação que há no Espírito Santo, que seja com todos. Quem está alegre, diga comigo: amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Operando nosso Deus, ninguém. Vai em paz, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que têm em casa também, em nome de Jesus.